Deuteronômio, capítulo 4, o versículo 39, que diz assim: Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, porque nós temos, ó Pai, o privilégio de mais uma vez nos reunirmos debaixo do nome de Teu amado Filho Jesus, aquele que é a nossa vida, porque Ele nos salvou, nos comprou, somos Teus. Pai, que nesta oportunidade o Teu Espírito nos dirija, nos guia a toda a verdade. Pai, o que seria de nós se não fosse o Teu Espírito nos dirigindo a toda a verdade? Nós estaríamos totalmente perdidos. Mas te agradecemos, Pai, porque Tu vieste ao nosso encontro. Tu fizeste uma obra perfeita e plena de regeneração, removendo o nosso pecado, colocando Cristo no lugar através da cruz. Pai, obrigado porque a cruz foi um instrumento onde o nosso amado Salvador morreu. E naquela morte nós também fomos incluídos, fomos participantes. Te louvamos por isso, Pai. Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso que pelo Teu poder, juntamente com Cristo, também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo, pedimos que Tu abras a Tua palavra para nós, que Teu Espírito, Pai, venha realmente revelar e formar Cristo em nós, e venha, Pai, nos dar uma visão adequada da Tua providência. Em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Amados, o que é a providência divina? Essa palavra providência. A resposta para essa pergunta significa que é Deus quem governa e tem o controle de todas as coisas. O que é providência? É Deus governando e Deus tendo o absoluto controle de todas as coisas. Então, muitos alegam que depois que Deus criou todo este mundo, todo este universo, Ele deixou entregue, como um barco à deriva. Não foi isso. Deus jamais Ele faria uma coisa dessa. Como está tão claro nas Escrituras Sagradas, que Deus, Ele não abandona a sua criação. Agora, dentro da sua criação também está nós, que nós fomos criados, nós éramos aquele barro que se estragou na mão do oleiro, e Ele fez de nós um vaso novo. Fez com uma nova massa um vaso novo. Agora, irmão, se você for analisar as Escrituras Sagradas, a Bíblia ela tem exatamente 1189 capítulos. 1189 capítulos é a Bíblia. No Antigo Testamento nós temos 929 capítulos. E no Novo Testamento nós temos 260 capítulos. Se você somar todos os versículos, você vai chegar a uma conclusão de que na Bíblia, na Palavra de Deus, existem nela 31 mil versículos e 102. 31.102 versículos há na Palavra de Deus. Não estou colocando aqui os apócrifos, que seriam a comunidade católica. Eles têm mais 7 livros que não foram considerados inspirados. São os apócrifos, são livros históricos. Aí seria mais. Mas na nossa existem 1189 capítulos. E existe 31.102 versículos. Em cada versículo você vai perceber a providência de Deus. Nenhum deles foge da providência divina. Então, irmãos, nós temos em nossas mãos, não vou dizer que é um tesouro, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia está muito mais além de um tesouro. Aqui, em nossas mãos, nós temos a palavra viva de Deus. A palavra viva porque cada versículo desses 31.109 versículos que contém a palavra de Deus, todas elas foram proferidas pelo nosso Senhor. E toda palavra que saiu da boca dele, ela tem um efeito providencial, de alguma maneira.
Ele diz que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e vai prosperar para a qual foi designado. Então, nenhum versículo sequer deixa de falar da providência de Deus. Por exemplo, Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus. Temos a providência de Deus na criação, céus e a terra. E aí, se você começar a ler, se você ler a Bíblia com esse prisma, com este foco, vendo a providência de Deus, o teu coração vai se alegrar muito. E você, cada vez que ler as Escrituras, você vai se emocionar, você vai se enriquecer, você vai chorar. Porque é impossível, irmãos, nós lermos as Escrituras Sagradas e não contemplarmos a providência do Pai. Então, é interessantíssimo como a providência do Senhor está em toda a sua palavra. Agora, o objetivo da providência divina é sempre realizar a vontade dEle. Irmãos, Deus vai usar os seus filhos, vai usar os ímpios, quando eu falo ímpios, está incluído até Satanás, para realizar os seus propósitos. Então é muito lindo este assunto da providência divina. Agora eu quero falar para vocês aqui sobre 3 aspectos introdutórios, para que depois a gente possa então entrar aqui no estudo, mas que governam toda a sua providência, são os mais fundamentais, que da sua providência é que na sua providência nós temos a preservação. Tudo que Deus o Pai criou, Ele também preserva. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo e abrissem aí, acompanhassem comigo no aspecto da preservação, no Salmos 36, versículo 6. Eu vou mostrar para vocês aqui, são muitos versículos, mas eu vou citar os essenciais para que então vocês possam ter um conhecimento do que significa a preservação na sua providência. Por exemplo, aqui no Salmo 36, o versículo 6, a parte B, que vai falar dessa preservação, ela diz assim: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Agora, presta atenção nessa frase aqui que diz assim: tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Um dos fatores fundamentais na providência divina é a preservação. Ou, em outras palavras, Paulo vai dizer isso em Colossenses 1,17. Não precisa abrir, só vou citar aqui. Que a palavra fala que em Cristo Jesus tudo subexiste. Então, Ele que preserva pela sua existência todas as coisas, homens e também animais. Ele sempre vai usar os seus concursos, de alguma maneira, para então preservar homens e animais. Então, irmãos, nada foge do controle do nosso Pai Celestial naquilo que concerne a sua providência. Uma outra coisa, outro aspecto muito interessante da providência é a sua provisão. A provisão na providência, Deus, quando criou todas as coisas, Ele já teve uma iniciação na sua mente, que quando Ele criou, Ele também pensou em preservar, e na sua preservação, Ele iria usar a sua provisão, porque para que haja uma preservação, tinha que haver a provisão do Senhor. Por exemplo, Gênesis capítulo 8, versículo 22, nós temos aqui uma declaração muito especial, queridos, que vocês vão perceber como que o nosso Pai, na sua soberania, Ele criou todas as coisas e proveu para as coisas criadas todas as coisas também. O versículo 22, que diz assim a palavra, olha só, o último versículo do capítulo 8 de Gênesis: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, sempre vai haver sementeira, sempre vai haver colheita, né? Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto durar a terra, nós vemos aqui essa provisão dele: calor, verão, inverno, frio, e vai haver sementeira
e vai haver colheita também, enquanto durar a terra. Para quê? Para que tudo isso venha para nós provisão para o seu povo. Claro, irmãos, que Jesus ele vai dizer o seguinte, é que Deus, ele é bom até para com os ingratos e mal. Agora, imagina para os filhos de Deus, como que ele é um Deus providente, um Deus maravilhoso. Se você ler depois no Salmo 104, versículo 10 em diante, você vai ver a sua providência, provendo todas as coisas. O Salmo 145, os versículos 13 e 14, nós vamos ver ali a provisão que vem do Deus providente para o seu povo. Um outro aspecto muito interessante da providência divina é o governo de Deus. Isaías 9:7, a palavra fala que o governo dele está sobre os seus ombros. Então, ele é um Deus que governa todas as coisas. Queridos, nós sabemos que existe, no governo de Deus, existem muitas pessoas que são rebeldes ao Senhor. Claro que se você teve o privilégio de crer no Senhor, de ser incluído na sua morte e ressurreição, você é filho de Deus. Mas um filho de Deus pode sim se tornar rebelde. E na sua rebeldia, isso vai trazer para ele, porque Deus é quem governa todas as coisas, vai trazer uma série de sofrimentos, porque Deus corrige a quem ama. Nós somos filhos amados de Deus, o Pai. Então, quando nós nos rebelamos contra Ele, a correção dele sobre as nossas vidas é certa. Agora, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com um detalhe importantíssimo. Se de fato Cristo é a nossa vida, e nós sabemos aquele texto que Ele morreu por todos, 2 Coríntios 5, versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, quando de fato nós não queremos o governo de Cristo sobre as nossas vidas, muitos não querem Ele como um salvador apenas. Olha, muito obrigado, Senhor, porque Tu me salvaste do meu pecado, me tiraste do inferno e me colocaste no céu. Mas, irmãos, esse não é o propósito do Pai. Deus nunca vai salvar uma pessoa, Ele sabe disso, não vai salvar nenhuma pessoa se Ele não for Senhor daquela vida. Ou seja, se Deus não poder dirigir aquela pessoa, Deus não pode ser o salvador daquela pessoa. Irmãos, hoje no nosso meio, neste mundo, no meio cristão, no meio evangélico, a gente percebe, a gente consegue identificar os joios no meio do povo do Senhor. Aquele populacho, que às vezes até confessa a sua morte com Cristo, mas sem nenhuma realidade espiritual. Não são governadas pelo Senhor da glória. Essas pessoas, diz o nosso Senhor, não são seus filhos, são as suas manchas que estão no meio do povo de Deus. São aqueles filisteus que estão sugando a energia espiritual, desanimando o povo de Deus com seus atos, com as suas maneiras de viver a vida da igreja, sem nenhum compromisso com o Senhor. Irmãos, se nós não temos o governo de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos viver uma vida relaxadamente. E Deus disse lá em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Entende? Irmãos, normalmente nós gostamos de se reunir como igreja, mas na maioria das vezes as pessoas buscam ou tentam buscar o Senhor para que Deus resolva o seu problema. Resolveu o seu problema, esquecem-se de Deus, não querem nenhum compromisso com Ele. Percebe? Então, são denominados como um populacho, porque os filhos de Deus em Cristo, eles têm prazer em ser governados pelo cabeça. É a cabeça quem determina todas as coisas. Irmãos, aqueles rebeldes que não são filhos, mas às vezes se misturam com o povo de Deus. Se você ler, quando o povo de Israel saiu do Egito, foi ali um misto de gente, que a palavra os denomina como populacho. Aquele populacho era aquelas pessoas que desanimavam os filhos de Israel.
Saíram juntos porque viram as maravilhas de Deus. São pessoas que creem em Deus por causa de milagres, de sinais, mas não por causa dele, daquilo que ele é, da sua maravilhosa graça, daquilo que ele fez, do sangue derramado, da sua morte e ressurreição com Cristo. Não procuram o Senhor, não procuram amar o Senhor, estão buscando tão somente os benefícios dele. Irmãos, isso é muito errado para o povo de Deus. Deus o Pai já proveu tudo para nós, não nos falta nada. Cristo é tudo em todos, e Cristo, o Senhor, fez habitar em nós, quando cremos que estamos crucificados com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando isto é real na minha vida, meus irmãos, a nossa vida, ela não pode ser uma vida mesclada com este mundo, onde os prazeres não estão no Senhor, mas estão no mundo. Estão em reuniões, em festas familiares, umas coisas. Isso é abominação diante do Senhor, e as pessoas não se dão conta disso, porque no instante em que se rebelam contra o Senhor, não acontece nada com elas, mas vai acontecer. O dia está chegando, a tampa da panela de Deus, da ira, está chegando já até o seu final. Quando começar a derramar, Deus não vai suportar mais. Deus, Pedro diz assim, Deus é longânimo, não querendo que nenhum de nós se perca, mas que todos sejam salvos. Uma salvação completa no espírito, na alma, no corpo. Mas infelizmente, irmãos, muitos não querem o governo de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e 16. Aqui, irmãos, tem uma declaração tão assustadora. Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e 16. Olha que coisa mais interessante aqui, sobre o governo do nosso Deus e Pai. Versículo 15 e 16. Ele diz assim: por meu intermédio reinam os reis. Esses reis, claro que trazendo para o nosso tempo contemporâneo, quem que governa? Quem que é o presidente do Brasil? Nós sabemos que é o Bolsonaro. Quem que governa? Será que é o Bolsonaro? Não. Irmãos, quem que governa este Brasil, irmãos? Segundo esse texto aqui, Deus está dizendo, por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Olha o 16, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Estão vendo aqui? Lembra que Paulo disse lá, 1 Timóteo capítulo 2, que é para nós interceder, orar, suplicar pelos governantes, pelos reis, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, porque quem governa é a igreja. Quando a igreja então ora pelos governantes, é Deus que tem em sua mão o coração de todos os governantes. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós criticamos. Olha esse governo, olha aquele lá. Irmãos, quantas e quantas vezes eu, no meu voto secreto, eu votei para um presidente que perdeu, né? Foi muito errado, mas já que foi eleito, então eu tinha que orar por aquele governante, para que Deus o abençoasse, para que Deus agia através dele. Irmãos, nós não desejamos viver uma vida quieta, tranquila, mansa e sossegada? Ore pelos governantes, porque o coração de todos eles estão na mão do Senhor, e segundo o seu querer, Deus inclina. Deus é o Deus da providência, então Ele tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Seria, irmãos, uma tolice da nossa parte não ser governado pelo Senhor. Quando nós não somos governados pelo Senhor, queridos, Deus permite que nós sejamos governados por nós mesmos, mas aquele que se autogoverna terá de dar conta dos seus atos, e Deus vai cobrar. Percebe? Então, irmãos, Ele governa tudo e todas as coisas. Volta aqui no Salmo 66, Salmo 66, vamos ler o versículo 7. Observa que coisa mais linda, irmãos, nós temos aqui. 66,
Salmo 66, versículo 7. E o governo dele é um governo eterno. A Bíblia diz assim: Ele, o Senhor, em seu poder, Ele tem todo o poder. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Agora, olha o versículo 9. Diz assim a palavra: o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Irmãos, quantas e quantas vezes os nossos pés, nós seguindo a nossa própria direção, iríamos cair no abismo, num buraco, num barranco. Mas Ele diz a palavra aqui: Ele não permite que resvalem os pés. Ele cuida dos seus filhos. Percebe, irmãos? Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas e que nada, mas absolutamente nada é impossível para Ele. O problema é que nós somos muito fracotes espiritualmente. Nós não cultivamos uma íntima comunhão com Ele. Eu gostei muito domingo passado quando o irmão Felipe ele disse assim: maturidade espiritual também envolve a nossa relação com o Senhor. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais maduro nós seremos. Porque, irmãos, quando nós caminhamos, a palavra fala: quem caminha com sábios, sábio será. Irmão, se você caminhar com o teu Pai celestial, o Deus eterno, todo-poderoso, você vai se tornar o quê? Um homem, uma mulher muito sábio. Você, em todas as suas decisões. Que maravilha é isso, irmãos. Então, nós temos tudo, irmãos. O problema é que nós somos distraídos. Nós somos distraídos de Cristo. Quando nós nos distraímos do encabeçamento de Cristo, irmãos, nós estamos ou retrocedendo, ou errando o nosso alvo. Como o povo de Israel, eles andaram errantes pelo deserto. Irmãos, se a palavra de Deus nos aponta uma direção tão segura para nós, nós estamos desse Deus que é soberano, que diz para nós: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Irmão, se nenhum outro há, nós não devemos buscar nenhum tipo de recursos em coisas desta vida. Hoje a preocupação do povo de Deus muitas vezes é com as coisas desta vida. Quem se preocupa com as coisas desta vida são inimigos da cruz de Cristo. E a Bíblia fala que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a sua glória está na sua infâmia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Mas para o Filho de Deus tem uma outra palavra, que diz assim, Colossenses 3, versículo 2: buscai, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, que maravilhoso Pai nós temos, quantas orientações Ele tem para nós. Então vamos avançar hoje aqui com a ajuda do Senhor, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a soberania de Deus. A palavra em nosso vernáculo intitulada providência vem do latim providentia, e a palavra prover do latim providere. Etimologicamente, a palavra providência significa primeiro ver antes ou ver de antemão. Irmãos, então, Deus, na sua soberania providencial, Ele vê o começo e vê o fim antes do começo. E vê o começo, a eternidade. Irmãos, Ele já sabe, por isso que Ele já pontuou. Ele já decretou o que deve acontecer, o que vai acontecer na minha e na sua vida. Nós vamos ver o texto aqui depois, né? Então, diante disso, podemos ter plena convicção de que o Deus revelado em sua palavra é um Deus criador e que tem grande preocupação com aquilo que cria. Ele provê as necessidades de suas criaturas, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra de suas mãos, retribui todas as obras más e concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons
ou maus, de modo que nada escapa ao seu controle. Irmãos, vamos ler então Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Olha aqui essa palavra aqui, irmãos. Primeiro que no céu está o trono dele. Agora o seu reino domina sobre algumas coisas? Não. Domina sobre tudo. Tudo. Se é tudo, irmãos, então, por favor, nós temos que exercitar a nossa cachola, muitas vezes. Exercitar um pouquinho a nossa mente. Nós não pensamos, irmãos. Quando nós não pensamos, nós começamos a tornar pessoas burras, idiotas. Nós temos que pensar que o reino dele domina sobre tudo. Isso significa que Deus, em sua providência, não perdeu o controle de nada. Não perdeu o controle de nenhuma doença. Não perdeu o controle do pardal, do fio de cabelo da nossa cabeça. Então, se o reino dele domina sobre tudo, irmãos, nós temos que nos prostrar diante deste reino e pensar, olha só, irmãos, aquilo que nós respiramos por providência divina. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Lembra? João 15:5. Queridos, ele dá para nós a respiração e tudo mais. O nosso levantar e sentar, tudo é pela providência dele. Você está tomando banho, cai um fio de cabelo da tua cabeça, ele deu baixa na contabilidade. Queridos, um fio de cabelo vai se importar com um fio de cabelo? Ele se importa. O reino dele domina sobre tudo, governa sobre tudo. O que Satanás é? Um servo a serviço de Deus, nada mais do que isso. Satanás, ele veio para cegar os incrédulos. Incrédulos tem que ser cego mesmo, mas aqueles que Deus já sabe que iriam crer desde antes da fundação do mundo, esses aqui não vai cegar não. Um dia a palavra caiu no teu coração. Queridos, antes de Deus criar este universo, ele já contemplava você aqui nesta manhã. Ele já sabia que você iria crer. Então, quando um dia você ouviu o Evangelho da Graça, ele abriu os céus, abriu o seu entendimento para você compreender as Escrituras. E pela graça você pode crer. Irmãos, nós somos tão, desculpe aqui a expressão, tão inúteis, que nós nem conseguimos crer. Ele manifestou a sua graça, Atos 18:24, pela graça os que haviam crido. Então é pela graça que nós cremos. Ele nos revelou a sua graça para nós crermos. Ele nos deu a fé para nós crermos nele. Então não saia aí dizendo que você tem uma grande fé. Se você está crucificado com Cristo, você morreu. E vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, eu tenho muita fé em Deus. É mentira, é engano. Você só pode ter fé se tiver Cristo. E você só pode ter Cristo o dia que você crê que você foi inserido no seu corpo, que você foi co-crucificado com Ele. Senão não tem fé. Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. E Cristo é a nossa vida. Então convém que Ele cresça. Se Cristo é a minha vida, Ele é a minha fé. Ele é a minha esperança, a minha ressurreição, a minha água, o meu pão. Cristo é a verdade, é a minha libertação. Então Cristo é a minha fé. Convém que Ele cresça, que eu diminua. Então quanto mais eu sou aniquilado pela cruz, mais a minha fé vai crescer, vai aumentar. Mas é Cristo. Eu tenho uma grande fé quando eu tenho um grande Cristo, mas a fé não é minha. Vocês estão me compreendendo? Ah, mas dizem muitas pessoas, mas eu tenho muita fé. Você tem a fé, mas é a fé dos demônios, porque os demônios também crêem. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, irmãos: ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver Ele, eu nada serei. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmão, nós temos que pensar nisso com seriedade. Deus é sério. Irmãos, Ele tem apontado para nós um caminho genuíno e verdadeiro. Nós vamos encontrar isso na religião.
Religião você tem que fazer, você tem que sacrificar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O Evangelho fala, calma, tudo já foi feito, creia e será salvo. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Creia e deixa Ele te usar da maneira que Ele quiser te usar. Ah, mas o pastor mandou. Que pastor mandou? O pastor não manda em ninguém. Gostei muito. Reunião de jovens, levantou um grupo de jovens aqui e falou assim: olha, nós queremos fazer, está no coração, folhetos para ir na praça, para entregar, para fazer. Falei, aleluia. O coração ficou, olha só, o Senhor trabalhando e ajudando. Estava na minha casa ontem cedo, o irmãozinho mandou um zap para mim, olha, eu li esse livro aqui, aquele livro do irmão Simval, Novo Nascimento, eu chorei demais, eu não conseguia dormir, falei, eu vou ler esse livro, e de repente caí em lágrimas. Falei, aleluia, Senhor, que bom, sendo tocado pelo Senhor. Senhor, quando nós temos o desejo e o interesse de conhecer o Senhor, Ele vai se manifestar, e Ele toca em nós, irmãos, é tão gostoso. Você não faz outra coisa a não ser chorar, se alegrar. Como é bom ser tocado pelo Senhor. Que delícia que é. A gente não quer que acabe nunca aquilo. Ai, que delícia que é. E muitos, infelizmente, não têm experimentado isso porque são negligentes, são preguiçosos. Aos domingos de manhã é tão gostoso para se reunir com a palavra. Fica em casa dormindo, fazendo outras coisas. A expectativa... Hoje recebi muitas mensagens dizendo o seguinte: olha, hoje não vou poder ir na reunião da igreja porque eu vou num churrasco que vai ter aí num local aí, eu tenho que ir para lá mais cedo. Pode ir, meu Deus. Quem sou? Não tem que justificar para mim, não. Eu só sei que a Trindade Santa, eles disseram assim: olha, ó quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Se tem outra coisa para fazer, vai fazer. Mas você está perdendo tanto, mas perde tantas coisas. Meus irmãos, ele diz aqui que o seu reino domina sobre todas as coisas. Queridos, a vontade dele, o destino dele, até também no destino do ser humano, ele que envolve tudo. Paulo diz assim em Gálatas 1, versículo 15: aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Antes de eu nascer, ele me separou. Apóstolo Paulo. Queridos, nós vimos ontem aqui com alguns irmãos dos jovens que o Saulo perseguia a igreja. Quando ele viu aquele sermão lá de Estevão, ele ficou respirando ameaças de morte como aquele boi bravo, mas o Senhor encontrou com ele ali no caminho de Damasco. Quem é você, Saulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não estou perseguindo o Senhor, se o Senhor está morto. Não. Quem é o Senhor então? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo entendeu o que era igreja, quem era ele, quem era o Senhor Jesus. Porque quando esses filhos de Belial perseguem, ou coloca o dedo em um dos irmãos, está perseguindo, está colocando o dedo no próprio Senhor Jesus. Domingo que vem nós vamos analisar o plantar e colher. Nós vamos ver como é que a providência divina atua, concorrendo para a retribuição àqueles que nos perseguem. Deus permite que eles nos perseguem, mas irmãos, Deus vai tratar com eles depois. Se nós sofrermos a injustiça, Deus vai agir na vida deles. E talvez uma das maiores vinganças que eu tenho, que eu desejo que Deus faça com os meus inimigos, é que eles conheçam o Senhor e creiam no seu novo nascimento e sejam uma nova criatura em Cristo. Tem vingança melhor do que essa? Aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que de repente eles creem no Senhor. Que vingança maravilhosa é essa, né? Então, queridos, graças ao Senhor, que de fato Ele governa sobre todas as coisas. O seu reino domina sobre tudo. Quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, verdadeiramente nascemos de novo. Com uma nova vida podemos entender, compreender e crer na infinita sabedoria de Deus e em seu poder absoluto revelado em sua palavra. Deus é soberano para sustentar, dirigir, prover e governar todas as criaturas e circunstâncias, fazendo-as com que todas as coisas cooperem para a execução plena dos seus propósitos eternos. Vamos ler esse lindo texto aqui, irmãos, de Isaías 46, versículo 9 e 10, que diz assim:
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Irmãos, independentemente se você gosta ou não, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Ele vai fazer toda a sua vontade. Irmãos, e os planos dele, diz lá o Salmo 33, versículo 11, são planos que vai durar para sempre. São planos eternos que ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Eu sei que o nosso coração, ele faz e deve fazer planos, mas, queridos irmãos, nós sabemos que a resposta final vem da boca do Senhor. Vamos ler esse texto? Vocês se lembram? É Provérbios 19, versículo 20 ou 21. Salmos 19, versículo 21, exatamente. Provérbios 19, versículo 21. Muito interessante, irmãos, nós lembrarmos desse versículo aqui, que fique bem claro na nossa mente também. A palavra, ela diz assim, Provérbios 19, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Muitos propósitos há no coração do homem. Você não tem propósito no teu coração? Muitos. Você não faz muitos propósitos? Faz e deve fazer. Mas todos os teus planos não oculta do Senhor, coloca diante dele. Percebe? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, todos os meus propósitos eu posso fazer, mas desses propósitos, todos eles, Deus vai estabelecer aquele que é da vontade dele, não da minha e nem da sua. Deus é um Pai maravilhoso. Então, irmãos, Ele não está proibindo de nós fazermos propósitos, porque há no nosso coração muitos propósitos, disso, daquilo, daquele outro, mas coloca diante do Senhor, espera a aprovação dEle, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos avançar. Amados, a providência não deve ser vista apenas nos atos agradáveis que acontecem na vida dos homens, como as provisões nas horas de necessidade, mas também nos atos de Deus que implicam sofrimentos e aflições dos seres humanos que acabam concorrendo, de um lado, para o bem dos que amam a Deus e de outro lado, para o mal dos que não o amam. Vamos ler Romanos 8, versículo 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos analisar uma coisa aqui. Queridos, de uma forma real, nós não somos livres de escolher ou agir, né? Nós não somos separados da vontade do Pai. Nós nunca, filhos de Deus, nós não somos livres para escolher ou agir separados da vontade do Pai. Isso é certo na sua palavra. Agora, tudo que nós fazemos estará sempre de acordo com a determinação divina. Tudo que você fizer, vamos supor aqui, se você cometer um ato que do ponto de vista de Deus é mal, ou do ponto de vista humano, que você sabe que é mal, Deus não vai proibir que você não faça aquilo. Mas se você fizer, você vai fazer, mas Deus não vai lhe isentar da sua responsabilidade, porque aquilo, na providência do Senhor, já estava decretado. Tudo que você faz, todo o seu caminhar, já está decretado pelo Senhor. Às vezes, essas pessoas que a gente vê assim, né? Tantos assassinatos acontecem no nosso Brasil. Tem pessoas que estão migrando, indo para outros países, em busca de segurança. Em outro país não vai encontrar segurança. A segurança está no Senhor. Aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo, sem poder do mal. Sem temer o mal, né? Mas a segurança está nele, fora dele não tem como. Agora, irmão, você já parou para pensar?
tudo que nós fazemos já foi determinado pelo Senhor. Que Deus soberano. Não é que ele disse assim, não, vai ter que ser assim. Ele já escreveu tudo que nós faríamos. Então ele está me obrigando a fazer todas as coisas assim? Não é bem assim. É que ele já viu o fim antes do começo. Então ele escreveu no seu livro todas as coisas. E no dia do juízo, eu e você, nós vamos lembrar de todas as coisas. Meus irmãos, que tristeza. Que tristeza para muitos que não têm levado o Senhor a sério. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 139, versículo 16 apenas. É um salmo tão precioso, mas quero pegar aqui apenas esse versículo aqui, o versículo 16. Diz assim a palavra: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, antes de eu ser formado, ele já te conhecia e me conhecia. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então, quando Deus lhe criou, ele fez questão de marcar cada passo teu. Se ele cuida do fio de cabelo nosso, então no livro dele foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você entende isso, irmão? Toda a sua vida, do começo ao fim, desde o seu nascimento até o dia da sua morte, já está tudo escrito. Deus teve alguma influência? Ele permitiu que você agisse assim. Então por isso ele escreveu. Então, se eu sei, vamos colocar assim para vocês compreenderem. O irmão Ademilson, né, ele nem nasceu ainda, mas eu sei o que vai acontecer com ele. Ele vai nascer tal dia, vai fazer isso nesse dia, vai fazer isso aqui, ele vai almoçar, vai voltar para o trabalho, depois vai conversar com não sei quem, vai falar isso, vai dar risada aqui, vai contar uma piada aqui. Então eu posso escrever tudo se eu sei o que ele vai fazer. Você está me entendendo? Não é que Deus determina que tem que ser assim, mas que Deus, na sua onisciência, sabe o que o Ademilson irá fazer. Então ele escreve já tudo. Então já está tudo determinado, vai ser assim. Irmão, você imagina diante de qual Deus nós estamos? Já parou para pensar? Que Deus que é este? Este é o nosso Pai Celestial. Irmãos, depois você leia esse Salmo 139 aqui, pedindo a ajuda do Espírito, para que lhe dê sabedoria para você compreender a sua palavra. Isso que eu vou dizer para vocês agora aqui, irmãos, parece até um pouco absurdo. Até mesmo as escolhas pecaminosas, presta atenção, escute com bastante cuidado, até mesmo as escolhas pecaminosas estão de acordo com a vontade de Deus. Porque nada foge da vontade dele, ele vai realizar a sua vontade cabalmente na terra. Até as escolhas pecaminosas de muitos estão de acordo com a vontade de Deus. Um exemplo para vocês aqui, são muitos na Bíblia. Vocês se lembram quando então José começou a ter aqueles sonhos, e aí os irmãos dele ficaram com raiva, invejosos, pegou ele, queria matá-lo, Deus não permitiu, então lançaram eles numa cisterna. Quando via passando aquela caravana dos ismaelitas, vamos vender ele, e a gente mata o animal, suja de sangue as vestes do nosso irmão e fala para o nosso pai. Aquilo foi um ato horrível, mas tudo aquilo era da vontade de Deus, para que então José fosse para o Egito, porque Deus tinha planos na vida de José, porque José honrava o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então, irmãos, aqui não deixa dúvida. Veja só aqui. Diz assim, aqui José, depois que se revelou a seus irmãos, os irmãos de José, quando José se revelou a eles, eles ficaram com muito medo. Agora ele vai se vingar de nós. Irmãos, mas Deus é um Deus de misericórdia.
E aqui, ele era uma figura de Cristo, então Cristo veio para salvar os pecadores. Olha o que José diz para os seus irmãos no versículo 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Agora, queridos, no fim das contas, Deus é quem controla todas as coisas. Volta aí em Gênesis capítulo 45, olha o versículo 5, Gênesis 45, versículo 5. 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Está vendo? Até aquilo que os irmãos de José fez, foi da vontade do Pai. Porque ele envolve Deus aqui, olha. Vocês estão se irritando um com os outros, colocando a culpa um no outro aí, por favor. Então, olha, vocês não ficam tristes, nem se irritem contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Fiquem tranquilos. Deus estava governando até na maldade de vocês. Deus faz com que a ira do homem o louve. Foi isso que aconteceu aqui. Vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Quem está no controle deste mundo? Deus ou o diabo? Há uma porção de cristãos que, olhando a situação caótica em que se encontram muitas coisas, pensam que Satanás é o rei deste mundo, mas a palavra de Deus diz ser exatamente o contrário. Deus está no absoluto controle do universo que Ele criou. Todas as coisas que acontecem em nossa história são produto de um plano previamente elaborado por Deus. Deus não somente tem um plano, mas Ele executa esse plano. Satanás é apenas uma das peças que fazem parte dos propósitos eternos de Deus na vida de sua criação. Satanás não é o rei deste mundo, embora seja o seu desejo, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele venceu o pecado, a morte, depois que ele foi ressuscitado pelo Pai, ele apareceu para os seus discípulos. Em Mateus 28:18 ele disse assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, está vendo aqui? Quem que governa este mundo? É o Todo-Poderoso. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Irmãos, vocês sabem que a gente às vezes atende muitos evangélicos deprimidos. E a conversa gira em torno assim: sabe, eu tenho me sacrificado ao Senhor, eu tenho obedecido ao Senhor. Não, você tem obedecido a homens, porque eles me garantiram que se eu fizesse isso, que eu subisse, fizesse uma campanha, Deus iria. Deus não faz isso com ninguém. Deus não é Deus de troca. Queridos, por que existem tantos evangélicos deprimidos, às vezes até com raiva de Deus? Porque não conhecem a Deus. Porque se conhecesse, irmãos, se submeteria à vontade dele. Vou mostrar um texto para vocês aqui, porque existem muitos evangélicos deprimidos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Porque não cabe a nenhum homem decidir aquilo que é melhor para ele. Jeremias 10, 23. Olha a expressão do profeta aqui. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. E agora você imagina só, aqueles que dizem assim para Deus: eu determino isso, nós temos que determinar para Deus. Queridos, a pessoa não sabe quem Ele é, não sabe quem o Senhor é, você vai determinar para quê? E a palavra fala aqui que, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos, mas ao Senhor cabe, não a nós. Eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo.
Não, senhores, que história é essa? Isso não vem de Deus. Abra em Provérbios, capítulo 20, versículo 24. A palavra diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Eu não entendo muitas vezes o que Deus faz comigo, porque não cabe a você. Você quer dirigir os seus passos, mas se você é filho, é o Senhor quem vai lhe dirigir. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Não está claro aí na Bíblia, irmãos? Por que levantar argumentos contrários? Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O homem não entende o seu caminho. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Vocês querem um exemplo disso aqui, claro? Vamos colocar aqui Pedro. Vamos colocar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um determinado momento que ele queria pregar em determinado lugar. Deus disse: vai para este lugar aqui. Abra lá em Atos, para deixar bem claro esse dirigir os passos aqui. Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Irmãos, olhem como que Deus atua. Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, Paulo ia para a Ásia, queria pregar na Ásia, mas o Espírito o impediu. Então, o que aconteceu aqui? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele queria ir para lá, mas Paulo não ficou deprimido. Então, muito bem. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um varão. Deus não está preocupado com multidões. Na Ásia ia ter muitas multidões ali, que às vezes até precisavam. Ah não, nós temos que ir pregar, nós temos que ganhar a Cidrolândia para Deus. Não. Ganhar o mundo para Deus, também não. É pregar o evangelho a toda criatura. Porque Jesus disse: não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me deste. E aqui, agora veja o versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo, olha a conclusão de Paulo aqui, ia para a Ásia, mas foi socorrer um varão macedônio, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho para uma pessoa. Está vendo? Eles concluíram que era da vontade de Deus passar ali e aquele macedônio que estava clamando lá. Entende, irmãos? De repente, nós temos uma mania, né? Multidão, vamos lá, etc. Não, se tiver um lá, tem que ir para aquele lá. Se for da vontade do Pai, né? Então vocês percebem, irmãos, que Deus tem o absoluto controle de todas as coisas. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Vocês se lembram? Lá em Jó capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha como é que Satanás é servo. Jó precisava ser tratado pelo Senhor, né? Então Satanás veio lá: olha, ele é assim porque você cercou ele com tantas riquezas, toca. Deus disse assim: vai, toca nele, mas preserva a sua vida. Já perdeu tudo, mas a sua vida não, porque Deus tinha um plano para a vida de Jó, e usou, e Satanás foi um dos seus instrumentos nas mãos de Deus. Hoje em dia, irmãos, a gente vê esses crentes aí, medo do diabo, medo de Satanás. Se fala mais de Satanás do que de Cristo. Parece que quem tem mais poder é o diabo. Não, Satanás é um servo de Deus. Não somente isso, está a serviço de Deus. Ele não pode tocar num filho de Deus. Pode tocar se uma pessoa der brecha para ele, como o irmão Filipe falou aqui no domingo passado. Dá brecha para você ver se ele não entra. Então, vigie e ore. Vigie e ore. Vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Muitas vezes nos preocupamos se teremos a provisão financeira para o mês inteiro,
saúde para realizarmos nossos projetos profissionais, ou se teremos o pão nosso de cada dia. Mas a soberania de Deus reside no fato dele ser o dono de todas as coisas. Basta lembrarmos-nos da listagem que Davi nos dá aqui em 1 Crônicas 29, versículo 11, que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Irmãos do céu, esse é o nosso Deus e Pai. Queridos, o que é do Senhor? É o poder. O que é dele? A grandeza. O que é dele? A honra. O que é dele? A vitória. Irmãos, chegou um tempo em que Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor para ir lá e destruir todos os amalequitas. E ele foi, mas fez a coisa pela metade. Você sabe a coragem e a cara de pau que Saul teve de pedir para o Senhor? Ele disse assim: Senhor, eu pequei, honra-me perante esse povo aqui. Deus disse não, foi desobediente. Vamos ver esse texto, irmãos. 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 26 aqui, para a gente pegar o contexto e entendermos essas coisas aqui, esses absurdos, mas graças ao Senhor que Ele colocou aqui para nós. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 26. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 15, a partir do verso 26. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Irmãos, cuidado com isso. Rejeitar a palavra dele. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também, olha as perdas pela desobediência, irmãos. Olha as perdas. Também a glória de Israel, a presença de Deus. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, olha o que diz Saul aqui, presta atenção, irmãos: Pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Mas ele disse que pequei, honra-me. Deus não vai honrar, irmãos. E ele diz na sua palavra: eu vou honrar aqueles que me honram. Quem me deixa vai ser desmerecido também. Que absurdo. Pequei, honra-me, Senhor. Ele não vai honrar. Deus vai honrar aqueles que o honram, aqueles que lhe obedecem. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, queridos. Então, todo filho de Deus não deve ficar preocupado com falta de coisa alguma, pois Deus prometeu que nos supriria de todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19, a Bíblia diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, todo regenerado, para usufruir os cuidados do Senhor naquilo que concerne a sua providência, sua vida, tem também responsabilidades. Quais são as nossas responsabilidades? Obediência ao Senhor e à sua palavra. Quando nós rejeitamos a sua palavra, rejeitar a mesma coisa que não obedecer, queridos, nós vamos perder muitas coisas. Então, nós devemos obedecer à vontade de Deus revelada em sua palavra. Deus honrou José, vocês se lembram? Por quê? Porque José obedeceu ao Senhor em todas as coisas. Então Deus era com ele, né? Então aqui, nessa questão aqui, irmãos, da providência divina, se você ler o Salmo 37, versículo 25, Davi diz assim:
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Percebe? E versículo 19 vai dizer o seguinte, que nos dias da fome se fartarão, nos dias maus não serão envergonhados, nos dias de fome serão fartos. Então ele vai suprir cada uma de nossas necessidades. Vamos avançar. Na providência divina, Deus dará aquilo que nos é necessário. Não vou me preocupar com a comida de amanhã, com a roupa de amanhã. O Senhor cuida do meu necessário porque Ele é Pai. O nosso maior trabalho é descansar em Deus e deixar que Ele cuide das coisas que não estão sobre o nosso controle e que, assim, a cada novo dia, possamos despertar para o que o Senhor fez por nós durante o nosso descanso. Nós acordamos de manhã para um mundo que não criamos, para uma salvação pela qual não fizemos nada para ganhar. Precisamos descansar neste Deus da providência. Está escrito no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Irmãos, nós sempre vamos ganhar mais enquanto estamos dormindo. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. O que nós vamos receber quando estamos dormindo, irmãos? Primeiro que você vai ter um bom sono, um descanso para o corpo. Irmãos, bom sono. Nesses últimos dias, nós vemos que as pessoas não conseguem dormir. Elas vivem na dependência de barbitúricos, de tranquilizantes, de um monte de remédios, porque não conseguiu descansar no Senhor ainda. Irmãos, quando você está dormindo, meia-noite as misericórdias dele já se renovam sobre as nossas vidas. Ele o dá enquanto nós dormimos. É um Pai que cuida de nós. Ele não dorme. Ele habita em nós, mas também está ali quando você está dormindo. Ele está como que sentado à beira da tua cama, te contemplando o Filho dele que habita em você, né? Somos filhos. Irmãos, o cuidado de Deus é muito grande. Nós podemos descansar nele. Agora, irmãos, uma última providência, eu vejo sim que é uma das mais essenciais para aqueles que ainda não são regenerados. Uma das maiores providências que ele já proveu para nós é o Filho. No Filho nós encontramos todas as coisas. Então vamos aqui para nós encerrarmos. Olha agora o que é a obra do novo nascimento. Estávamos mortos, debaixo de condenação, e a nossa vida era de morte, de desajuste e terror eterno. Mas o Senhor Jesus morreu pela igreja, e somente após ter morrido é que a igreja se tornou uma realidade. Ele morreu, mas nós morremos com ele. Deus o ressuscitou, mas nós, os que cremos, ressuscitamos com ele. Isso é nova vida, isso é troca de coração. Nós nascemos de novo por meio do trabalho árduo do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos entender quanto Ele nos ama. Você e eu temos de ser eliminados pelo trabalho da cruz em nossas vidas, de forma que nada mais reste em nós, mas somente Cristo. Os renascidos em Cristo Jesus são o objeto principal da obra de Deus, pois estamos numa relação pactual de amor providencial. Agora, uma vez que temos Cristo, quando Deus nos deu Cristo, nos deu com Cristo todas as coisas, todo o bem que há em nós para com Cristo. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, ele nos deu o seu filho. Agora Paulo faz uma pergunta aqui muito interessante. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Este é o Deus da providência, que é o teu Pai, que é o meu Pai, que é o nosso Pai. Amém. Vamos orar. Pai justo, graças te damos, porque tu és tão grande, Pai. Embora tu habitas nas mais altas alturas, tu habitas também com abatido e quebrantado de espírito.
para vivificar os corações dos abatidos, fortalecer os contritos, Pai. Tu és aquele que está em nós, está em nosso meio também. Tu és aquele que vai adiante de nós e a nossa retaguarda também. Pai, em Ti nós estamos seguros. Obrigado, Pai, pela saúde espiritual. Obrigado, Pai, pela nova vida. Obrigado, Pai, porque tudo o Senhor colocou em Cristo e colocou Cristo dentro de nós. Agora ensina-nos a usufruir de Teu amado Filho. Em nome de Jesus. Amém.